Olá pessoal, continuação do vídeo anterior, falando mais um pouco sobre esse Estado laico, que no vídeo anterior eu comentei que o Estado se demonstra laico através da Constituição, mas na verdade a gente sabe que o próprio Estado é uma religião civil e política, com dogmas, com bandeira, com regras, com hierarquia e inclusive com impostos, né? Que imita a igreja. Que você lembra que a igreja tinha as indulgências, entendeu? Voto de pobreza, indulgências, confisco de bens. Então a Igreja Universal Romana, a Igreja Católica, ela fazia isso na Idade Média, né? Então o Estado é uma religião paralela, ou a religião é um Estado paralelo. Então o próprio Estado é uma religião civil e política. Se diz laico, o conceito de laico cai por terra, porque quando eu era criança eu estudava religião, tinha matéria de religião nas escolas. Os próprios órgãos públicos existem símbolos religiosos, a maioria católico. Então você vai no fórum, você tem lá um símbolo católico, você vai na presidência da República, na Câmara dos Deputados, no Senado, em uma delegacia, então em qualquer órgão público, num tribunal, num fórum, a maioria deles tem um símbolo religioso. E aí já cai por terra se tudo que representa o Estado deveria ser neutro, porque o conceito de laico é neutro, né? Ou pelo menos deveria ser. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê símbolos religiosos em todos os aspectos estatais, em todos os órgãos, praticamente todos os órgãos estatais. Então, já cai por terra esse quesito de laico. A questão do Estado ser uma religião civil e política também, já derruba o Estado laico. Se o próprio Estado é uma religião civil e política, já cai por terra o Estado laico. E assim como eu comentei no outro vídeo, falando sobre a Igreja Católica Romana, e sobre todas as religiões, aqui não é cometendo vilipêndio, eu estou citando algo verdadeiro, isso é histórico, está na história. Né? Não estou aqui cometendo vilipêndio algum contra a religião, nem contra religiosos, de forma alguma, simplesmente citando fatos. Em que o próprio Papa, na Igreja Católica, na Cúria de Roma, na Idade Média, na época medieval, e até mesmo antes disso, ele se utilizava de quê? Do ato de cobrar indulgências, confiscar bens, e muitos tinham que fazer voto de pobreza, os próprios cavaleiros templários, né, tinham que fazer voto de pobreza, juramento diante do Papa e a Igreja Católica, para sustentar esse sistema religioso. Assim como o Estado é sustentado com impostos, com tributos, né, até porque tributo é em homenagem a Tribuno, um tribuno de Roma, que eram os patrícios da Idade Antiga, né? Eram os patrícios daquela época em Roma, aquela época antiga lá em Roma, os patrícios era a elite da elite, né? Então eles eram homenageados com tributos, né? Os tribunos. Tributos, tribunos. Impostos, a própria palavra já diz, né? Imposto. Posto em cima, né? Impor significa pôr obrigatoriamente, sem perguntar sem autorização de quem está sendo cobrado ou obrigado a determinada coisa, determinada regra. O imposto é uma regra, a gente sabe que a própria palavra impostor já delata a característica, o mau caratismo, né? Vamos assim dizer, a característica má, a má fé, né, do imposto. Né? Impostor é alguém que se apropria de alguma coisa do outro ou do lugar de outro. Então, impostor e imposto caminham de mãos juntas, é um casamento perfeito. Então, a gente sabe que imposto remete à palavra impostor, assim como vigário remete à palavra vigarista, né? Não tem como fugir disso. Então, o vigarista é aquele o quê? O conto do vigário, né? Então, nós sabemos que o Papa, que é considerado o sumo pontífice, que é considerado o vigário de Deus na Terra, então a própria palavra vigarista vem de vigário. Né? Não é eu que estou dizendo, é história. Mais uma vez, não é vilimpédio, nem perseguição, até porque eu toco em todas, eu cito todas as religiões aqui, não só a católica, protestante, qualquer outro tipo de religião. Então não é cometendo vilipêndio, nem nenhum tipo de perseguição ou preconceito religioso. Eu estou citando fatos. Estou falando o que está na história. A história relata isso, que
o próprio ato de cobrar indulgências e o próprio ato do Papa se beneficiar financeiramente caracteriza-se crime de simonia. A própria Cúria de Roma, lá dentro da Cúria de Roma, com os cardeais, dentro da Santa Sé, o Papa, o Vigário de Deus, o Sumo Pontífice, é regra deles. Essa regra foi criada lá na igreja. Não é eu que estou dizendo nem criando esta regra. Está lá. Simonia. Simonia é o ato de se beneficiar financeiramente, politicamente e pessoalmente, utilizando-se da religião. Assim como também o Estado faz se aparelhando, né, de forças armadas, por exemplo, porque o filósofo diz que um pagador de impostos vale mais que 1000 soldados. Então, o Estado sempre arrecadou imposto, o imposto de renda começou com isso, para investir na guerra, né? Investir em exércitos para a guerra. Então, o imposto de renda foi isso. Depois adotaram o imposto, pegou e ficou. Ficou como um imposto normal, entendeu? E aí ninguém fala muito sobre isso na escola. Não fala isso. Na televisão, a televisão não fala. A mídia corporativa e tendenciosa vai falar sobre isso? Não vai falar. A escola vai falar sobre isso? Não vai. Os políticos vão falar sobre isso? Não vão falar sobre isso. A maioria das pessoas, dentro do ambiente escolar, ambiente acadêmico, nas faculdades, universidades, estão mais com militantes partidários, entendeu? Levantando bandeiras políticas dentro do ambiente escolar e acadêmico, onde deveria se pregar o conhecimento epistêmico, verdadeiro, né? Ensinando a razão pura, ensinando as crianças a acessar o mundo das ideias, o mundo inteligível, que é onde está o verdadeiro saber, porque tudo que nos rodeia é artificial, é objeto de comparação. Tudo que nos rodeia é objeto de comparação, é artificial, entendeu? É simbólico, é artificial, é maquiado, é mascarado. O verdadeiro conhecimento está na essência das coisas e não no aparente, né? Então você tem que ir a fundo, né? No mundo das ideias, no mundo inteligível, no que está por trás dos bastidores, atrás das cortinas, assim como a caverna de Platão falava sobre as sombras que eram projetadas. Então a gente tem que saber a essência das coisas, não somente as sombras que são projetadas, que nos são apresentadas sombras. São nos apresentadas coisas artificiais, coisas muitas vezes insignificantes, né? Distração, que são objetos de distração, que são objetos para sabotar o desenvolvimento intelectual das pessoas, dos estudantes, dos discentes, né, nas escolas, principalmente escola pública. Infelizmente, a gente tem esse sistema de doutrinação dentro das escolas, não por culpa dos docentes, nem reitores, nem mestres, mas talvez por serem recrutados inconscientemente, isso continua acontecendo. Eles se tornam objetos de reprodução, não de incentivar pensadores livres, né? Seres pensantes, pensadores livres, autodidatas. É difícil questionar, não é permitido questionar, na maioria das vezes, dentro da escola, então já vem tudo pronto. Não é um self-service onde você escolhe o que você quer consumir, mas ali é uma espécie de marmitex intelectual, onde a marmita vem pronta, é básica, e é escolhido o que você vai comer, quanto você vai comer, e quando você vai comer, e se você vai comer. Então eu comparo o conhecimento como self-service, onde você escolhe o que você quer comer. Então você pode escolher tanto a qualidade quanto a quantidade, quanto o lugar, o ambiente que você vai absorver essas informações, com quem você vai aprender, o que você vai aprender, se eu posso comparar, se eu posso questionar, e não aceitar nada pronto, tudo já pré-fabricado, pré-moldado e embutido, porque na verdade existe esse sistema que quer embutir na mente das pessoas, que a gente sabe que a gente tem um cérebro com 6 faculdades mentais e mais de 100 bilhões de neurônios, e a gente tem esse cérebro não somente para armazenar informações, mas também para processar essas informações, né? Fazendo a depuração do intelecto, né? Através da percepção intuitiva e da percepção sensorial, percepção intuitiva através da depuração dessas informações, entendeu? Como computador quântico, que a nossa mente é um computador quântico, para processar essas informações e comparar com o mundo real,
Então, a gente vive muito esse mundo da fantasia, o mundo fantástico de Bob, Alice no País das Maravilhas, mas é a verdade verdadeira, a essência. O mundo nos apresenta super-heróis que, quanto mais super-heróis aparecem, menos as coisas se resolvem. Então, cada um vem com um poder diferente e nenhum deles consegue resolver o problema de fato, mesmo juntando todos esses super-heróis. E aí me lembra também o sistema político. Nós tínhamos aqui no Brasil mais de 30, acho que era 34, 33, 34 partidos políticos. Depois eu acho que diminuiu, mas a gente vê que partido político, super-herói e religião, né, eles são bem parecidos. Né? Cada um chega com uma ideia nova, mas ninguém te apresenta a verdade epistêmica, ninguém te apresenta a solução definitiva de nada, de absolutamente nada. Você vê que são apenas superficiais, são paliativos, né? Essas soluções das religiões, da política, onde o político chega e promete resolver, que tem o salvador da pátria, aí tem o pastor, tem o vigário, alguém que vai resolver a tua vida, colocar a tua vida no trilho, na linha, mas na verdade são coisas paliativas e superficiais, que não respondem à verdade absoluta, né? Não responde à verdade epistêmica, ela não te apresenta a verdade epistêmica. Ela tem esse doxa, essa narrativa sofisma, que vem com essas ilusões, entendeu? Com essas fantasias, e enche a cabeça da gente, tirando nós, nos distanciando da nossa essência. Porque, como eu disse no vídeo anterior, o que é a verdade? A verdade é a expansão da consciência, é o desenvolvimento da consciência, é você expandir a consciência e saber que a verdade não é nada pronto. A verdade, ela é o que é. Isso chama-se tautologia lógica. As coisas são o que são. Por que o céu é azul? Porque não é vermelho, nem amarelo, nem preto, nem marrom. Ele é porque é, ele é o que é. Então ninguém vai mudar isso, a essência das coisas. Eu costumo dizer o seguinte, eu uso muito como comparação, por exemplo, se eu não me chamasse Josué, ou se eu mudar o meu nome, for lá no cartório mudar o meu nome de Josué para Mateus, por exemplo, eu vou continuar sendo Josué na minha essência. O meu nome mudou, a minha assinatura muda, o meu nome muda, mas eu, na minha essência, continuo sendo quem eu sou. Nada vai mudar isso, entendeu? Porque nós somos co-criadores, nós somos os observadores. Nós não somos um produto em que o Estado chega e coloca o número de um CPF, de um RG e te despacha para as Forças Armadas, ou como um recruta estatal, para você obedecer e acatar ordens e pagar impostos, trabalhar, pagar tributos, impostos e taxas e depois morrer. E aí o que você veio fazer aqui? Será que a tua vida aqui foi só isso? Foi em vão? Você veio aqui? A maioria de nós não vai viver nem 100 anos. E aí nós viemos aqui, pagamos nossos impostos, nossos tributos, trabalhamos. Lembrei até uma música do Racionais, né? Será que é só trabalhar, trabalhar e depois morrer? Então a gente tem que sair dessa matrix. Cada um de nós tem um objetivo aqui, tem uma missão. Qual a nossa missão aqui? É observar. É observar, é questionar, é confrontar, sem medo. Entendeu? Porque quem tem que ter medo é quem está mentindo, quem está com a mentira, quem está ocultando, quem está omitindo, quem está sabotando. Quem está com a verdade absoluta, que é a verdade epistêmica, que é a razão pura, que são os princípios filosóficos, ética, razão, né? E ética, razão, vou lembrar o outro nome. São os princípios filosóficos, são essas três características da filosofia. A ética, a razão e a lógica, lembrei. Então são a ética, a razão e a lógica, são os três pilares da filosofia. Então tudo que foge à ética, à razão e à lógica contradiz a filosofia. Uma coisa que foge à ética, o ato de se monetizar o saber, sistematizar o saber, é sofismo, é um ato sofista. O Sócrates falou muito sobre isso, e ele foi considerado um filósofo que corrompia a juventude. Porém, isso não é verdade. Ele simplesmente propagava o conhecimento gratuitamente, o conhecimento verdadeiro, sem segundas intenções, sem intenções próprias, políticas, financeiras e pessoais. E o que nós vemos hoje no sistema, infelizmente, é isso. Assim como é no sistema político, no sistema religioso, nós temos também isso na educação e no conhecimento. Por isso que é importante estudar sobre doxa e episteme. Eu vou indicar para vocês aí um canal no YouTube, Doxa e Episteme, que fala justamente sobre isso, sobre o conhecimento verdadeiro, o verdadeiro saber, né? E fala sobre esse outro lado da doxa, que é esse conhecimento artificial e genérico, entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso. E a maioria dos professores de filosofia, mestres em filosofia,
Eu questionei muitos mestres em filosofia aqui e ninguém conseguiu me dar uma resposta. Por que que o conhecimento é vendido? Conhecimento não se vende, se repassa. Conhecimento não se compra, se busca. Por que se monetiza o saber? Por que que o conhecimento é sistematizado? Por que que é diferenciado? Por que que uns alcançam um verdadeiro nível acadêmico e outros não? Por que que existe nível superior? Sendo que não existe nem inferior nem superior, se o conhecimento é infinito e ilimitado. Então não existe nível superior, curso superior. Existem aqueles que sabem menos e aqueles que sabem mais, mas os que sabem menos podem saber mais e os que sabem mais podem saber mais ainda. Então é um processo infinito. Então não existe esse negócio de nível superior ou diploma acadêmico, cargo superior, nível superior, academia de letras. Sou contra também a academia de letras. Eu acho que todo ser pensante tem que ser visto como um filósofo, porque o verdadeiro filósofo, todos nós somos filósofos por natureza, a verdade. E o filósofo mais natural que existe é a criança, que não aceita nada pronto, que questiona, ela quer saber o porquê do porquê, entendeu? Então a gente tem que pensar como crianças, não aceitar nada pronto, confrontar, não ter medo de questionar e bater de frente, porque disso depende a nossa vida, dos nossos filhos, e das futuras gerações. É responsabilidade nossa agora educar os nossos filhos, porque a escola não educa, educa é a família. A escola é uma parte importante, sim, mas se não houvesse essa sabotagem do Estado, tá? Se não houvesse essa intervenção do estatal para doutrinar e recrutar recrutas para o Estado, seria muito melhor, né? Mas infelizmente existe essa intervenção estatal que dificulta, que sabota, que sistematiza o conhecimento e que monetiza, dificulta o acesso e trabalha mais na quantidade do que na qualidade. Nós precisamos do sistema educacional qualitativo e quantitativo, e não só quantitativo e artificial e genérico. Então, a gente tem que bater nessa tecla do conhecimento epistêmico, deixar o doxa de lado, falar mais para nossas crianças, olha, você estuda, não deixa a escola, mas seja um autodidata, incentivar os teus filhos a lerem, a estudarem, para fugir desse sistema corrupto, que é um sistema corrupto, foi corrompido. Esse foi corrompido propositalmente, com intuitos obscuros, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Com intuitos obscuros de ocultar o conhecimento, sistematizar, limitar e monetizar. Para fins políticos e fins obscuros, de dominação, para subjugar, para dominar, para escravizar. Né? Eu tenho fabrico mão de obra barata, eu tenho escravos modernos, eu tenho seres não pensantes que não vão questionar, não vão saber votar e não vão saber exigir, entendeu? Então é proposital uma alteração ignorante. O próprio David Rockefeller disse, que é um dos mentores da Unesco, o David Rockefeller. Muita gente diz que essa frase é mentirosa, mas pode pesquisar. O próprio David Rockefeller disse, eu não quero uma sociedade pensante, eu quero um povo servil. Ora, se o mentor da Unesco, que é responsável pela educação no Brasil e de muitos outros lugares do mundo, fala uma frase infeliz dessa, você vai confiar no sistema de educação? Principalmente no sistema de educação público? Eu não confio mais. Depois que eu ouvi essa frase, depois que eu li os protocolos dos sábios de Sião, vou até indicar esse livro para vocês. A tradução aqui foi feita por Gustavo Barroso. Foi um padre jesuíta que escreveu. Stamflo, alguma coisa Stamflo. Foi um padre jesuíta que escreveu os protocolos de sábios de Sião, dos sábios de Sião. Mas aqui foi traduzido por Gustavo Barroso. Lá denuncia, eu costumo dizer que é a Bíblia do diabo. Os protocolos do sábio de Sião é a Bíblia do diabo. Apesar que eu não acredito, que eu acho que é tudo mitológico, é tudo alegoria. Tá? É só uma forma para simplificar, para que vocês possam entender o negócio do bem, do mal, né? Então, se aprofundem mais, tá? Eu vou indicar aqui para vocês, para terminar o vídeo, vou indicar esse livro aqui, O Cabalion, ou El Cabalion, tá? Esse livro aqui é muito bom, beleza? No próximo vídeo a gente conversa mais. Forte abraço, José o Pensador no Google. Josué Jackson Pensador no Google, Josué Jackson Pensador e Josué o Pensador no Kawaii e no YouTube, beleza? Josué o Pensador no YouTube e Josué Jackson no Kawaii também. Tem Josué o Pensador e Josué Jackson, os dois, tá bom? No YouTube e no Kawaii. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!